Gente, com narração simples e direta, imagens raras, dramatização de passagens e depoimentos, o documentário não conta somente a vida do padre Cícero Romão Batista, mas os fatos e os acontecimentos que construíram a fé de um povo sofrido que encontrou no Padim Cício o alento para as suas vidas. Agora eu recebo aqui no Tribuna para falar dessa história importante para o povo brasileiro, a irmã Anete do Molim, que se encarregou de pesquisar e de participar deste documentário de suma importância para o catolicismo brasileiro. Vamos conversar com ela? Irmã querida, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada. A nossa Tribuna Independente. Muito feliz aqui. Eu também estou muito feliz com a sua presença. E obrigado por fazer dessa nossa casa um papo tão gostoso sobre o Padre Cícero. Esse é o mês dele, é isso, né, irmã? Como é? Esse é o mês do Padre Cícero? Na realidade, no dia 24 de março é o aniversário do seu nascimento. Ele nasceu em 1844. Certo, faz tempo, não? Já faz bastante tempo. Agora, ele está canonizado há quanto tempo já? Não está canonizado. Não está canonizado? Está canonizado no coração do povo. No coração do povo. E isso é importante, porque, na realidade, antigamente, quando se canonizava alguém, por exemplo, Santo Antônio, São Francisco, não se fazia processo de canonização. Era o povo que apontava quem é o santo, e a igreja ratificava isso. A fé popular. Mas, por enquanto, o Padre Cícero ainda não é canonizado. Eu achei que ele estava canonizado. Ele é reconciliado. Ele, na realidade, ultimamente, houve uma carta do cardeal Parolin, que é o secretário de Estado do Papa Francisco, que escreveu uma carta mostrando as qualidades, as virtudes do Padre Cícero, reconhecendo, enfim, as virtudes do Padre Cícero e falando dele como o modelo de sacerdote para uma igreja em saída. Ótimo. O que é uma virtude muito atual nesse nossa igreja. Sim, o que o Papa nos pede, né? O que ele nos pede. Olha, eu vou mostrar para vocês aqui, este é o DVD, não é? Certo. Esse é o DVD. Que vocês vão encontrar também. Tem em todas as lojas? A gente encontra fácil? Tem todas as lojas, é claro. Tá. Sim. Então, aqui é o DVD. Aí eu tenho aqui mais um, que é este livro aqui, Em Sonho, uma boa conversa entre o Romeiro Sebastião e Padre Cícero. Eu vou explicar o que é exatamente. Certo. Justamente essa carta, que é a carta do cardeal Parolin, eu fiquei com medo que o próprio povo nordestino, o romeiro, tivesse dificuldade de compreender essa carta. Então, eu mesmo inventei uma história de Sebastião que faz um sonho, que tem um sonho. E Padre Cícero, ele mesmo, explica a carta para o Sebastião. E é engraçado, essa história que eu contei para ajudar o romeiro, o povo, a entender a importância dessa carta, se tornou também uma radionovela e uma peça de teatro. Lá no Juazeiro, frente a todos os romeiros, apresentaram essa história que eu inventei. E graças a Deus, as irmãs paulinas publicaram esse livrinho. Que ótimo. Aliás, as irmãs paulinas, um beijo a todas elas, em especial a irmã Celeste, aqui nossa presidente do Embrac, e todas as irmãs paulinas que sempre estão nos ajudando bastante aqui na Rede Vida e levam esse material de tanta riqueza para o povo brasileiro. Tem essa daqui também, ó. Esse aqui é um livro, né? Padre Cícero, Santo dos Pobres, Santo da Igreja, Revisões Históricas e Reconciliação. Aqui você conta um pouco da história, então, Sim, do Padre Cícero. Esse livro, na realidade, é dividido em 3 partes. Eu apresento o meu ponto de vista de quem é o Padre Cícero a partir dos arquivos que durante 40 anos eu trabalhei, eu estudei. Certo. Eu acho que eu posso falar um pouco desses arquivos. Claro, pelo amor de Deus, é uma vida. Na segunda parte, o próprio Padre Cícero, a partir de uma carta que ele escreveu em 1914, contando a história dele antes do fenômeno da transformação da hóstia pela Beata Maria de Araújo e depois,
Então, essa terceira parte é o próprio Padre Cícero que conta a história dele. E a terceira é justamente o ponto de vista do Papa Francisco. Certo. São 3 pontos de vista. Nós vamos continuar esse papo, mas eu quero ver um pedacinho, tem um trailer aí. Sim. Tem um trailer aí do documentário. Solta pra gente, por favor. Padre Cícero, o santo que o povo canonizou. Então, quem foi mesmo o Padre Cícero? Um mito? Um visionário? Um sacerdote católico? Um líder político? Um santo que o povo canonizou? É o que vamos saber percorrendo a sua história. Cícero Romão Batista nasceu na madrugada do dia 24 de março de 1844, na cidade de Crato, situada ao sul do Ceará, ao sopé da Chapada do Araripe. Foi o segundo filho do pequeno comerciante Joaquim Romão Batista e da dona de casa Joaquina Vicenza Romana, mais conhecida como Dona Quinô. No Natal de 1871, Padre Cícero foi convidado por uma família a visitar pela primeira vez a vila de Juazeiro e aí celebrou a Missa do Galo. Tudo começou a partir de 6 de março de 1889. Naquela data, um fato incomum ocorreu em Juazeiro do Norte, que transformou a pacata rotina do lugarejo e a vida de Padre Cícero para sempre. Em 1911, com a elevação da vila de Juazeiro a município, Padre Cícero foi nomeado prefeito da cidade pelo governador do Ceará, Nogueira Scioli. Em vida, Padre Cícero foi um homem bom, generoso, honesto, de vida exemplar. Mesmo não tendo sido reabilitado pela Igreja, em seu testamento doou grande parte de seu patrimônio para ela. Embora ainda não tenha sido beatificado e canonizado pela Igreja, Padre Cícero já é santo, elevado aos altares por uma multidão de fiéis, devotos que a ele rezam com fé e devoção. A partir daí, se pode afirmar com segurança que Juazeiro é o grande milagre de Padre Cícero. E Padre Cícero Romão Batista é o santo que o povo canonizou. Olha, a gente fica arrepiado, né? De ver. É verdade, é muito bem feito esse filme. Muito bem feito, é. parabéns. Agora, irmã, o que mais te marcou nessa pesquisa, sua que praticamente é uma vida toda? Sim. O que mais te marcou na história do Padre Cícero? Diversas coisas. Na realidade, eu sou belga de origem e professora numa universidade da Bélgica. O senhor imagina o que significa para uma belga professora chegar no Juazeiro e se tornar uma cantora de romeiro e pesquisadora sobre o Padre Cícero. Eu fiquei impressionada pela quantidade de livros a favor ou contra o Padre Cícero e eu quis aprofundar essa personalidade. O que me marca mais na história e na vida do Padre Cícero, na minha opinião, é essa honestidade, essa ética, essa consciência que ele teve, entre outros, em relação a Beata Maria de Araújo, que nós vimos o fenômeno da transformação de sangue na sua boca. Era muito fácil o Padre Cícero dizer que a Beata tinha enganado ele. É isso que o bispo da época, Dom Joaquim, dizia a Padre Cícero: reconheço que a Beata enganou e depois o Senhor vai ficar perdoado. E até a sua morte, Padre Cícero não aceitou isso porque ele tinha profunda consciência que a Beata não era uma farsante, uma fanática, não, ele conhecia a Beata. E eu queria lhe dizer, entre outros, que 2 anos antes do primeiro fenômeno, a Beata já tinha estigmas
nos braços, no rosto, quando ela meditava sobre a paixão de Cristo. Eu acho que, para mim, é uma mística. E o Padre Cis teve essa honestidade, essa retidão de nunca culpabilizar a Beata. E outra grande virtude do Padre Cícero é sua atitude de acolhida e de misericórdia. O Padre Cícero nunca rejeitou qualquer pessoa, que seja rico ou pobre, era realmente o próprio, como dizia um Romero, o coração de Jesus, a expressão do coração de Jesus. Ele tinha essa capacidade também de ser um grande conselheiro, pé no chão. Ele estava frente a uma série de pessoas que sofriam da fome, da seca, da doença. Ele conhecia os remédios do mato. Ele foi um grande ecologista. Antes de falar de ecologia, ele ensinava ao povo a viver no sertão, a não abandonar o sertão, a aprender a conviver com a seca, a fazer cacimba, a fazer... Quer dizer, ele foi um homem extraordinariamente diversificado na maneira de ajudar o povo. Não só queria a salvação da alma, queria a salvação do homem, da mulher, da criança, do povo nordestino. E isso o Romero nunca esquece. Faz tantos anos, apesar do fato que a própria igreja muitas vezes rejeitou o Padre Cícero, e os próprios Romeiros, os Romeiros continuaram fiéis ao Padre Cícero, sem briga, na fidelidade de reconhecer no Padre Cícero o santo que fica no sol. Sabe por que ele diz isso? Fica no sol, por quê? Por quê? Porque Padre Cícero, até agora, não tem o direito, como os outros santos, de ficar na sombra, nas igrejas. Ele não pode. É só naquela imagem grande que tá o coitado, ele tem que ficar no sol, sofrendo como a gente. No sol, eu acho tão bonita essa definição do santo, sim, que fica no sol, que ele fica conosco, fica com a gente. Ele ainda não tem direito de ter uma estátua, uma imagem dentro da igreja. Bonito. Agora, um esclarecimento, assim, é uma pergunta polêmica, mas acho que você estudou, você pode me dizer se é mito ou verdade. É verdade que ele abençoou Lampião? Bom, na realidade, quem chamou Lampião para Juazeiro foi o Dr. Floro Bartolomeu, que era um médico e deputado federal e que entrou em Juazeiro para ajudar o Padre Cícero dentro da dimensão da política. Tá. Ele chamou o Lampião porque no tempo da coluna Preste, eu não sou muito historiadora da história do Brasil, certamente que você conhece melhor, mas a coluna Preste estava se aproximando do Ceará. Tá. E o presidente da República chamou Floro Bartolomeu para que Floro Bartolomeu chamasse Lampião para entrar na tropa para defender o Ceará da própria coluna Preste. Uhum. Mas o problema é que Floro Bartolomeu, quando nosso amigo Lampião chegou, Floro estava morrendo no Rio de Janeiro. E morreu no Rio de Janeiro. Floro, morrendo, foi o Padre Cícero que teve que acolher Lampião. Não aceitou que Lampião entrasse na cidade. Aliás, Lampião tinha muito respeito e devoção ao Padre Cícero. Por quê? Porque Padre Cícero tinha acolhido no Juazeiro as duas irmãs dele. E ele, Lampião, nunca esqueceu dessa caridade do Padre Cícero. Então, ele não abençoou assim Lampião. Ele só convidou Lampião a se converter, porque é isso que Padre Cícero fazia. Acolhia os pecadores arrependidos. Só que Lampião não se arrependeu. Então, depois, Lampião voltou para o cangaço, e houve, é claro, ao redor disso, toda uma história, uma lenda
onde Lampião se ajoelhou por causa justamente do canto Lampião se ajoelhou, etc. Né? Então, é na realidade uma lenda. Mas, de fato, Padre Cícero encontrou Lampião por causa justamente da ausência do Floro Bartolomeu. Está esclarecido. Pronto. Padre Cícero morreu excomungado, não é isso? Não, meu irmão. Morreu excomungado? Pelo amor de Deus, vamos esclarecer isso. É mesmo? É muito importante isso. Na realidade, em 97, ele recebeu uma carta de excomunhão se ele não saísse dentro de 10 dias do Juazeiro. E no 10º dia, Padre Cícero saiu para ficar do lado de Pernambuco. E lá de Pernambuco, ele pediu para ir para Roma para se apresentar à Sagrada Congregação do Santo Ofício, para explicar a sua obediência, etc. Quer dizer, naquele caso, Padre Cícero não foi excomungado, saiu antes da excomunhão. Entendi. Agora, houve um segundo momento, em 1917, que o primeiro bispo do Crato, houve a diocese do Crato, o primeiro bispo, Dom Quintino, recebeu o decreto da excomunhão do Padre Cícero pela triste razão que Dom Manuel, que era o terceiro bispo do Ceará, de Fortaleza, tinha mandado em Roma, pela via do núncio apostólico, que Padre Cícero estava matando cristãos, que ele entrou numa guerra, etc. Roma recebeu isso, é claro, com muita lentidão, não tinha avião, não tinha nada, né? E Roma, então, mandou a excomunhão, o decreto de excomunhão a Dom Quintino. E Dom Quintino engavetou essa excomunhão, não aplicou a excomunhão, porque achava um absurdo, ele estava se reaproximando do Padre Cícero. E depois de 3 anos, Dom Quintino mandou uma carta para o Papa, explicando por que não tinha aplicado a excomunhão e pedindo a reabilitação sacerdotal do Padre Cícero. Então, infelizmente, Roma, de fato, liberou, não aplicou a excomunhão, mas reduziu o Padre Cícero ao estado de leigo. E Padre Cícero, então, continuou a vida dele, se confessando, comungando, recebeu os últimos sacramentos, morreu na igreja e agora aliás, enterrado numa capela pertinho do altar, onde se celebra todos os dias a Santa Missa. Quer dizer, um excomungado não poderia ser enterrado numa igreja. Claro. Irmã Nete Dumolin, queria agradecer muito sua presença aqui. E, esse é só um gostinho, viu? Que aí você vai ter que, procurar... Na Paulinas tem, né? Tem, Lu, tem na Paulinas, né? Então, você vai lá na loja da Paulinas. Tá aí na tela, lá. A produção sempre competente aqui, aí, tá? O endereço para você adquirir o DVD Padre Cícero, para você ter aí na sua comunidade, né, para você assistir em casa, o santo que o povo canonizou. Irmã, obrigado pela sua presença, foi muito bom tê-la aqui no nosso programa. Volte sempre, viu? Gostei muito do papo. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigado.